Oi, gente, boa tarde, 5:30 da tarde agora, começando mais uma live para organizar cada canto da sua vida. E hoje a gente vai falar sobre como organizar a alimentação. É um desafio, né? Porque tem a correria do dia a dia, tem o comer saudável, que parece que não combina. E para ajudar a gente a organizar a alimentação, eu vou ter hoje aqui comigo a nutricionista Juliana Pastore, ela que é uma nutricionista clínica maravilhosa. Ela tem um trabalho também com pacientes em tratamento do câncer, e tem um trabalho também com pessoal que faz cirurgia bariátrica, né? Deixa eu já chamar a Ju aqui, que ela já entrou. Quem estiver assistindo no IGTV depois, comenta no finalzinho da live, comenta depois que assistir a live o que achou. Vamos chamar, a Ju está entrando. Oi, Ju! Olá, tudo bem? Oi, que bom que deu Tudo bom? certo! Saudade de você! Pois é, logo, logo a gente vai estar mais próximo de novo aí. Maravilha! Não, mas eu conheci a Ju como cliente de marketing digital. A gente começou a caminhada dela no Instagram, nesse Ju Pastore Nutri, e ela lindamente seguiu adiante. Tá fazendo um trabalho muito legal, e é por isso que eu te convidei, Ju, porque eu acho que conseguiu sintetizar na tua postura tudo aquilo que eu busco para organizar de uma maneira leve, porque a alimentação é uma coisa que pode ser muito pesada, né? Pode Então, sobrecarregar e, né, não tem porquê. Eu acho que não tem exa porquê. exatamente, né? Mas para começo de história, deixa eu te pedir para se apresentar para as pessoas que estão aqui que não te conhecem ainda. Vamos lá. Então, eu sou nutricionista já há um tempinho, né? Fiz mestrado, doutorado em oncologia, como a gente falou, assim, a minha paixão, né, na nutrição, assim, eu realmente tenho muito trabalho, muita dedicação, muita paixão por essa área. Mas nutricionista, assim, né, a gente atua um pouquinho em cada espaço, trabalho bastante com cirurgia bariátrica também, e endocrinologia, enfim, a área da nutrição clínica sempre me movimentou mais. Aí fiz especialização em nutrição clínica e terapia nutricional. E quando eu retornei para Florianópolis, já há uns 5 anos, tenho trabalhado assim em consultório e tal, então tenho seguido assim nesse propósito mais de atender individualmente, de realmente trabalhar, né, na área clínica com diferentes situações. A gente vai encontrando aí pessoas que vão nos abrindo um pouquinho o espaço para ajudar e vai entrando de diferentes maneiras, né, na vida aí. Que lindo isso, que missão linda, né? Vamos combinar, né? Mas, Ju, deixa eu começar. Eu tô aqui. Ah, a Luciana mandou aqui um beijo pra gente. A Gi, minha Alô! querida, e a Ju, minha Nutrimara. Delícia, Lu, beijo. Beijo. Mas assim, o Organiza Cada Canto tem foco na organização da casa, né? E eu queria te pedir, assim, na tua visão como nutricionista, de que maneira a organização da casa ela influencia na organização da nossa alimentação? Eu, eu acho, assim, de quando tu me falou, eu falei, nossa, né, mas organização não é bem o meu. Mas porque no dia a dia a gente fica o tempo todo tentando ajudar as pessoas a organizar um pouquinho as suas rotinas, a sua casa, e nesse contexto a cozinha tá aí, né? E aí, quando eu trouxe para o meu espaço, assim, eu penso que realmente organizar a cozinha é talvez o mais desafiador de tudo da casa, assim, pelo menos eu vejo isso, porque é um espaço muito compartilhado, né? Quem cuida da Uhum. cozinha, na verdade, às vezes é uma pessoa, mas não é só ela que cozinha, né? Não é só ela que precisa estar acolhida ali dentro. Então, esse espaço ele Uhum. realmente ajuda as pessoas a desenvolverem ações mais saudáveis de diferentes maneiras, né? Eu sempre vejo oportunidades e desafios ali de acordo com como estiver organizada essa cozinha. Então, sim, eu faço algumas perguntas, né, relacionadas assim a tá lá, a sua fruta tá disponível, mas ela tá onde? Onde é que você colocou essa fruta que você comprou na feira, né? Assim, porque comer, ela tem que te atrair, né? Ela tem que realmente ela tem que competir com o biscoito, senão o jogo é desleal, né? Sim, tu abre o armário e encontra o quê? Biscoito. Então eu acho que
sentido, assim, a organização realmente faz muito sentido em várias coisas, assim, né, dentro desse processo de conquistar mais saúde, assim, de conseguir ter uma alimentação mais saudável. Uhum, certo. Antes de eu te fazer a minha próxima pergunta, deixa eu pedir para quem está assistindo tocar naquele aviãozinho ali embaixo e mandar essa live para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto e que precisem ou que gostem do assunto alimentação, do assunto organização. A gente divulga para mais pessoas. Aí o Instagram mostra, muito, muito querido, o Instagram mostra para mais gente que a gente está conversando aqui. Mas assim, Ju, entre as pessoas, clientes, amigos, conhecidos, que não tem alguém que cozinhe dia a dia, que faça comida, eu costumo ouvir três tipos de reclamações, né? Ah, fazer comida todo dia é um saco. Eu não tenho tempo de fazer comida todo dia, eu não tenho criatividade para fazer comida todo dia, isso eu escuto muito, né? Se eu fico imaginando tudo no consultório. Oi, 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 tu não me escutou? Não, deu uma travadinha aqui. Ah, fazer comida é um saco, ficou aí. Vamos lá. Fazer comida todo dia é um saco. Eu não tenho tempo de fazer comida todo dia, eu não tenho criatividade. Eu escuto bastante, que eu Uhum. não sei o que inventar. Aí faz as mesmas comidas Faz todos os muita coisa. dias. Exatamente. O que que tu escutas além disso, se é isso que o pessoal mais comenta, e como é que a gente pode amenizar esses problemas? É, eu acho que sim, eu acho que a pandemia trouxe isso assim mais expressivo ainda, essa coisa do todo dia, né? Porque mais pessoas precisaram cozinhar todo dia e aí se viram nesse espaço que às vezes era um espaço de mais bagunça e eles não davam conta porque era um espaço mais para noite, né? Era um espaço que tudo bem. Então isso veio muito forte, assim, nossa, cozinhar todo dia, e aí a gente tinha dificuldade dos utensílios, a gente teve assim, né, um processo de readaptação mesmo. O que que eu penso nesse contexto, assim, de cozinhar todo dia? Claro, a gente precisa escutar cada demanda, e aí nesse processo de escuta vem, né? Normalmente a resposta vem ali, sabe? Ela é individual e ela vem aí nesse processo, a gente vai descobrindo junto como fazer isso melhor. Mas, de uma maneira geral, a gente não precisa cozinhar todo dia. Não precisa, eu acho que não precisa. Eu não cozinho todo dia, mesmo quando eu como em casa todo dia. E para isso, eu acho que a grande ideia é congelar. Congelar é um método de preservação de nutrientes. É um método que assegura que realmente vai ter uma qualidade nutricional ali dentro. Então, a gente não precisa acrescentar conservante, corante. A gente tem um alimento saudável, mas eu penso assim, já vamos fazer para congelar. Então, quando se cozinha na casa, já se cozinha 1 quilo de grão de bico, e esse grão de bico que demorou mais tempo na panela de pressão e tal, ele vai ficar, vamos dizer assim, uma porção vai ser utilizado ali para aquela refeição. Outra porção a gente vai congelar, que um dia eu vou descongelar para fazer um patê de grão de bico. No outro dia eu vou descongelar para acrescentar ele dentro de outra preparação. Mas ele já foi pré-cozido, isso facilita muito. Ou então aqueles momentos que às vezes a gente encontra aquela pessoa que está determinada a cozinhar sábado e domingo. E aí a gente faz literalmente marmitas. Então vamos fazer as suas próprias marmitas e congelar. E É uma forma deixa de as comer. caixinhas prontas, né, no freezer. Isso, é uma forma de comer saudável, comer alimento preparado em casa, conhecer exatamente o que está ali, economizar, fazer uma proporção mais adequada para você ou para a família, né? Dependendo se a gente está falando de cozinhar individualmente ou cozinhar realmente para o coletivo. E aí o que a gente precisa? Muitas vezes a gente precisa mesmo é de mais espaço no freezer. E esse foi outro movimento que eu percebi, assim, muito sendo conquistado, sabe? Eu mesmo passei por isso, eu tenho conversado com amigas, assim, de tipo, poxa, mas eu vou me sentir minha avó, né? Que tinha aquele lugar de freezer, assim. Mas sabe que eu tive na semana passada numa casa fazendo uma visita de avaliação para conhecer o problema e a pessoa me mostrou o freezer e a minha reação foi assim, nunca vi um freezer tão cheio e tão vazio ao mesmo tempo. Porque ela tem uma pessoa que cozinha, que vai uma, duas Uhum, vezes por semana para fazer a comida, e ela já deixa as comidas congeladas. Então o freezer dela não tinha nenhum tipo de alimento para ser preparado, mas tinha é. um monte de coisa Uhum, pronta ali, uma uhum, porçãozinha de. Eu não vi, logicamente, aham, quais eram os alimentos, né? Mas sim,
comidas preparadas em casa, né? Ela até brincou comigo que aqueles potes, uma das necessidades dela era saber onde colocar aqueles potes à medida que vai sendo usado, né? Ele tem que ser armazenado até a pessoa ir de novo. E eu achei aquilo muito legal. Só que ela tinha realmente um freezer grande. Eu, na minha casa, não teria condição nenhuma. E Minha aí, casa tem 2 porções de comida. Acabou meu freezer. eu vejo muito assim, que essa coisa do tô cansada de cozinhar todo dia, não quero cozinhar todo dia, tá muito atrelada à falta de tempo, né, gente? Então, assim, não é nem necessariamente só estou cansada, é que eu não quero largar uma demanda para cobrir outra, ou tem muito a ver com a nossa falta de tempo mesmo, né, dedicado para cozinha. Então, assim, alimentação de qualidade tem que ser prioridade, mas eu também não vou gastar o meu dia inteiro só pensando em comida. E aí a gente Sim, pode claro. tanto guardar ela pronta, quanto o outro caminho seria o do meio mesmo. Assim, fui à feira, voltei da feira e aí eu congelei cenoura higienizada, eu congelei ervilhas, eu congelei os abacates maduros. Abacate dá para congelar, então pica e congela esse Abacate abacate. dá... Dá para Sério que congelar abacate dá pra congelar? frutas pra gente Gente! fazer lanche da tarde. Não, porque eu ganhei um monte de abacate e no final das contas nem a gente aguentava mais comer abacate porque tinha assim, os 5 abacates que do meu o vizinho caiu aqui, o zelador trouxe pra gente, muito querido. E no final ninguém aguentava, eu não sabia que abacate Não, podia abacate é congelar, só menino. descascar, tirar o caroço, um pacotinho daqueles transparentes, congela. E aí você tem ali o que? Uma matéria-prima saudável que Sim. talvez você não se importe tanto em liquidificar isso com uma bananinha no meio da tarde, jogar um pedacinho de coco em cima e fazer um lanche, né? Tipo, a questão Sim. é, tá, mas se eu tiver que sempre ir descascar o abacate, comprar o abacate, então assim, começa a ter um trabalho que a gente pode dividir, assim, você pode fazer metade na hora e metade tá lá esperando. Quem tem filho, assim, eu tenho lidado muito com a coisa dos lanchinhos, né? Então, bolinhos, muffins, né? Porque é uma demanda outra grande. Tá, tudo bem, é uma coisa cozinhar almoço e jantar, mas agora eu tenho que cozinhar o café da manhã, porque eu tenho que levar o lanchinho, não pode dar mais pra dar aquela coisinha, né? E Sim, se não manda pacote de biscoito, né? isso, É. a gente quer isso porque, né, não tem sentido, mas ao mesmo tempo, claro, sobrecarrega também. Então, lanche é outra coisa de criança que pode ter muita coisa congelada. Biscoito dá para congelar, sabe? Porque, claro, se a gente faz eles artesanais, eles duram menos do que aquele do pacote. Então, o congelamento, para mim, é a grande estratégia, assim. Eu acho que é o que funciona. E aí, dentro da questão de casa, também funciona na organização da cozinha, assim, porque eu não preciso ter um estoque tão grande, talvez no meu armário, mas eu vou precisar ter né, dedicar um espaço de congelador. E posso redividir isso, como você falou, claro, um congelador tradicional ele não é muito grande, mas dá para setorizar, assim, dá para ter para uma Sim. semana lá, né, tantos bolinhos, dá para ter, então uma ida à feira já te ajuda bastante nisso, sabe? Sim, sim, eu não consigo ter as refeições prontas de almoço e janta, mas eu consigo ter por exemplo, que eu brinquei do abacate, né? Eu Isso, tenho um morango congelado, comprei o morango, não foi totalmente consumido, a gente foi viajar, eu disse, não tenha dúvida, tirei o talinho, coloquei no freezer e aí vira suco. isso. A Então, gente faz isso pode virar um bastante, assim. creme com iogurte, pode virar um creme só com banana que também estava congelado e fazer um smoothie. Então dá para, né, dá para desenvolver assim mais coisas a partir de ingredientes congelados. Nutricionista ajuda muito nisso, assim, quando você chega para o nutricionista e passa a tua real demanda, né? Porque passou a época que a gente vai lá só para receber um plano alimentar pronto e da revista, né? A ideia é que a gente realmente exponha as dificuldades e que o nutricionista se vire para dar uma ajuda. E aí nisso a gente vai trazendo essas ideias, né? Então, utensílios diferentes, forno que assa muito mais rápido, é outra coisa que acelera muito o processo. Então, desde a organização mesmo, quanto à escolha do que você pode contar, né? Assim, uma máquina de lavar louça. Eu tive vários pacientes que compraram máquina de lavar louça agora, porque tá, eu tenho que preparar e depois eu tenho que lavar. Então, né? Tem uns que me falam Sim, assim, faz nem sai da sentido. máquina. Eu uso aquela louça diária, ela fica lá, eu O coloco de armário volta. virou É, O armário virou uma máquina de lavar, já ouvi falar disso também. tudo bem? Ué, né? Desde que funcione, desde que realmente faça. Então a cozinha ajuda. Não que a gente não vá ter nada de industrializado, né? Também acho que não é isso, assim, vai ter. E outro Pois é. espaço, pode falar. Não, continua. Outro espaço que eu acho que a organização ajuda muito é a coisa da mesa posta, sabe? De você ter facilidade para isso. Uhum. Porque a gente preza tanto na ideia do vamos parar para fazer as refeições.
Mas ela fica uma ideia muito hipotética se as pessoas trabalham na mesma mesa, se elas nunca tiram aquela demanda de cima do espaço, né? Se os pratos que realmente deveriam ir para aquela mesa estão dentro de um lugar, ela tem que dar uma volta e lá naquele armário lá no fundo para pegar, e aí ele acaba comendo de pé em cima da bancada. Então, eu acho que faz sentido, assim, pensar realmente, não, nós vamos montar a mesa, pelo menos ali 2, 3 refeições, sentar quem consegue, ou se não conseguir todo mundo junto, mas no momento que for comer, realmente dedicar aquele tempo. Eu sei que mindful eating é uma coisa meio... Não é para sempre, né? Não conseguimos Sim. fazer isso também todo dia. Mas literalmente sentar, né, ter o teu momento de descanso, de atenção à tua refeição, faz sentido. E aí, se os pratos estiverem perto, é mais fácil de você montar essa mesa. Se você pensar numa mesa que tem uma fácil higienização, ou, né, você não vai colocar aquela toalha que depois vira um monte de toalha para lavar, tem mais sentido disso acontecer. Então, eu vejo que a cozinha, assim, a organização desse espaço todo nos ajuda muito a manter um fluxo, né, programado também de uso, assim. Não precisa nem ser aquela mesa lindamente posta com supply, prato e segundo prato. É ter ter a tua mesa de refeição como uma mesa de refeição e Isso. usar a mesa de refeição, né? Não é o tal de sentar na frente da TV com o prato na mão e comer assim, né? Isso. Então, às vezes, assim, ó, é muito comum a gente ver que do lado da mesa tá a cristaleira da mesa de jantar. A cristaleira tem as coisas que você usa quando? Eventualmente, devia estar realmente aquilo que você usa, né? Eu imagino que. Insisto muito nisso. Tem uma cristaleira, a minha cristaleira está do lado da mesa, mas na minha cristaleira eu guardo o quê? Eu guardo coisas que eu quase nunca uso, porque a minha cozinha é do lado da mesa. Então, Sim, aí é faz sentido. prático, é prático para mim. Agora, aquelas salas longas, que a mesa da refeição é no outro lado da casa, que você tem que atravessar todo um corredor. Deixa as coisas lá, se não tem como, né? Isso. Ou se são ambientes separados, né? Muita gente tem a sala com a mesa e tem a cozinha com porta ali. Então, toda vez eu tenho que Uhum. ir para pegar um prato, um talher, eu tenho que abrir e fechar uma porta, eu tenho que acaba que realmente acaba comendo rapidinho dentro da cozinha, assim, né? Num espaço talvez não Uhum. ideal, daí você come quanto? Não sabe, porque você não tá prestando atenção de verdade no que está comendo. Né? A Sim, e aí comida. não dá para cortar e pega o quê? Vai pegar aquilo que é mais fácil de comer, que é o quê? A bolacha, o Isso. congelado, aquele empanado, o frito, sei lá eu, hot pocket, sei lá o nome daquelas coisas tudo, né? E outra coisa super importante é a água, Gi. A água também, assim, a gente é das coisas simples do dia a dia, né? Das coisas que a gente. Isso aí, então. É das coisas que a gente precisa ter, assim, à mão, né? E faz parte da organização da cozinha, saber onde realmente estão esses copos, onde você vai pegar essa água. Você tem um filtro que está acessível. Quem tem criança, eu acho que água e fruta tem que estar ao alcance das crianças. Né? Elas têm E o copo ao alcance deles também, né? isso, né? Tem que estar num espaço que eles possam pegar, não mistura o de plástico com o de vidro. Deixa o de plástico ali para não ter risco, mais próximo deles, para que eles possam usar, ou né, o que não quebra, que literalmente é o que eles vão pegar Uhum. sozinhos quando são pequenos. Então, são pequenas coisas, mas que fazem realmente assim, diferença né, na escolha do alimento, no quanto a gente vai acessar esse alimento. E aí a gente está pensando muito de quem está em casa, mas tem muita praticidade da cozinha ajudar quem vai sair também, quem vai levar a sua comidinha, né? Então, assim, a Uhum. gente tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho o pote certo. Vamos procurar esse pote certo, né? Qual seria um pote Sim. legal para você carregar junto? Ah, mas o de vidro é pesado. Vamos encontrar um, tudo bem? Um plástico sem BPA, você não vai aquecer dentro do plástico e tá tudo bem. Mas tem que estar Uhum. ali, tem que estar à mão, não pode estar lá em cima, atrás do não sei o que eu vou subir para pegar e eu nunca pego, né? Sim, se você usa mais, você tem que estar ali à mão. Eu ganhei da minha sogra uma marmitinha para manter o alimento, inclusive com 2 andares, um para salada, o outro para o quente, coisa mais fofa do mundo, que é o que eu levo quando eu faço projetos. Né? Quando eu Uhum. faço, geralmente eu levo a minha comida e eu levo ali, né? Bonitinha, a mais, bem, as coisas de antigamente, né? Então, O freezer cheio de comida da avó, a marmitinha para levar, que a gente acaba parecendo que é antigo e às vezes é muito mais interessante, muito mais saudável, uhum. né? Uhum. Mas assim, você falou várias coisas, já puxei vários links aqui, a cabeça tá ligando os pontos.
comentou sobre os produtos processados e ultraprocessados. Queria te pedir duas coisas. Primeiro, para explicar a diferença do alimento processado e do ultraprocessado, né? Que tu comentou que assim é praticamente impossível a gente ter uma alimentação que não tenha processados, né? Uhum, Mas eu sei que existe uma diferença. Eu queria te pedir para explicar essa uhum. diferença e falar dos malefícios que os alimentos ultraprocessados eles causam, né? Ainda mais que a gente está agora com Outubro Rosa, toda uma campanha de prevenção de câncer de mama, e eu, por já ter trabalhado contigo, eu estudei e vi o quanto os alimentos ultraprocessados, eles aumentam as chances de risco de câncer, inclusive o câncer de mama, né? Eu queria Uhum. te pedir para explicar essa diferença. E Existe uma diferença teórica bem clara, assim, mas na prática fica uma mistura mesmo entre os alimentos. Às vezes o que a gente acha que, né, é ok, a gente vai olhar e não é, e às vezes até o nível de processamento. Vamos pensar assim, abacaxi. Abacaxi in natura, um alimento natural, né? Um abacaxi que foi colocado dentro de uma lata e adicionado uma calda de açúcar. Ele tem pouca adição de outras coisas, e as coisas são conhecidas. É uma calda de açúcar. Depois eu tenho um suco de pó de abacaxi. Aqui eu já não sei o que é, né? Eu não tenho abacaxi, eu vou ler o nome dos ingredientes e não sei o que é. Parece bem claro, assim, de uma maneira geral, que todo mundo sabe que o suco do pó de abacaxi não é alimento, né? Que assim, deveria sim, evitar, algumas pessoas até comem, até consomem, mas tá bem claro que esse é para evitar. Parece que as dúvidas mesmo geram nesse meio, assim, né? Então, eu já peguei o abacaxi porque realmente o abacaxi tem uma adição enorme de açúcar. E aí a gente sabe que o açúcar em excesso aumenta o risco de várias doenças, né? Então, seria um alimento processado, não necessariamente ultraprocessado, porque ele tem adição de poucos ingredientes, mas que não é saudável, né? Que a gente não deveria comer rotineiramente. hum, Por quê? Porque a adição de açúcar é muito grande. Realmente, essa adição de açúcar. Açúcar é um ingrediente que a gente poderia nascer e morrer, nunca comer e não vai fazer falta para o nosso corpo, né? A gente come por prazer. Assim, literalmente, não vai existir um exame que vai dizer, olha, né? Exceto, claro, as pessoas lá com hipoglicemia, mas não é o açúcar que faz falta, é, né, uma quantidade de é, alimento que vai ser transformado. Então aí a gente fica na dúvida, mas eu posso pensar assim, castanha. Castanha, existe uma castanha que a gente compra na loja de produtos naturais que parece uma castanha natural, mas ela é uma castanha frita com adição de sal. Já é um alimento que também não está na nossa categoria de alimentos mais saudáveis. Então, eu acho que a grande coisa para a gente definir assim, se um alimento ele realmente é natural, se ele realmente deveria fazer parte do nosso hábito, né, rotineiro, do nosso hábito alimentar, é entender quais são os ingredientes que compõem ele, né? Então, quando a gente começa a ter assim, só um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo, um pouquinho de açúcar ou temperinhos naturais, tá ok. Quando eu vejo que é um excesso de sal, é uma fritura com uma gordura ruim, então é só gordura, mas é uma gordura que já não é uma gordura boa. Quando eu começo a ter excessos, a gente já tem dúvida. Quando tem ingredientes que a gente não conhece mesmo, tá lá de fosfato, né, corante, conservante, sim, aí aqueles nomes atos, itos, otos, que... Aí é um alimento para a gente evitar de maneira geral, né? Eu acho que esse Uhum. tipo de avaliação fica mais simples, assim. Então, ir na feira, eu basicamente tenho alimentos saudáveis e que eu vou preparar em casa. Quando eu começo a preparar, eu também corro risco, porque eu posso comprar lá a abobrinha, ralar ela eu mesma e colocar um tempero pronto. Se eu coloco esse tempero pronto, eu vou olhar nele e aí lá vai ter Ajinomoto, vai ter, né? Uhum. Várias substâncias que podem trazer malefícios, gorduras ruins e tal. Então, eu também corro risco ainda mesmo quando eu preparo esse alimento de estar transformando ele em algo que não é saudável. É, Talvez um porque pouco ele, na verdade, ele junta o alimento que é natural com o tempero pronto, que isso. é E daí já foi ultra inventado a mega. indústria, né? Foi inventado. Você fala, cara, se tem muita propaganda, tem muita desenho, cor, propaganda, não é bom. Não é. Fica de olho porque né, cenoura não tem tanta propaganda. O que é saudável. Pois é, e aí vai, pô, então pegar a questão do tempero pronto, né? Pô, como é que substitui o tempero pronto? A gente aqui em casa tem muita questão dos temperos secos, né? Cebola, alho em pó, cebola em pó, ah,
fase do lemon pepper. Oi, 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 voltamos. Eu entendi o exemplo, você estava falando dos temperos que vocês usam mais em pó, assim, né? De uma Exatamente. maneira geral, esses perdem um pouco de nutriente. Não dá pra gente dizer que é a mesma coisa de pegar a cebola e picar a cebola, né? Assim, Sim, vai claro. oxidar fitoquímicos, tem nutrientes que ter em natura mesmo é a melhor opção. De novo, eu vou falar do congelado. Eu ando fã do congelado. Pra mim, temperinho picado congelado. Voltou da feira, higienizou, picou potinhos de temperinhos ali Uhum, congelados. Tem uhum, várias maneiras de a gente congelar e não deixar formar tantos cristais, enfim. E eu gosto muito de fazer os gelinhos com azeite de oliva. hum, Então, pega esses sim. naturais, macera ou não, dependendo do que você vai usar, coloca naquela forma de gelo e coloca azeite de Uhum. oliva junto. Aí leva pro congelador, ele endurece, solta os gelinhos e fica com um pacotinho de gelinho. Então, assim, Eu eu tenho. comprava, eu comprava muito quando eu morava fora. Tinha, só que eram uns cubinhos de gelo minúsculos. Eu aqui em casa, eu nunca fui muito entusiasta de fazer, porque aqui a gente só tem forma de gelo grande, aí fica uma coisa muito grande e fica pouco prático. Mas eu usava, Uhum. eram ervas de Provence, né? Eu estava morando Isso. na Espanha, e era um pedacinho de gelo desse tamanico, assim, de erva de Provence e azeite de oliva, que eu comprava junto para fazer o peixe. Eu fazia peixe daí toda semana, enfim, Uhum. saudades. Isso. Maravilha, né? Então, essa é uma forma de preservar. Hoje em dia tem forminhas de silicone para isso. É até fácil de soltar. Igual tem do Hum, bolinho, tem umas pequenininhas que a uhum. gente usa para fazer, às vezes, gelinho de papinha de criança também. Ah, Tem umas em legal, formato boa palitinho que seria dica. para chocolate, então a gente usa essas. Dá para criar. E, assim, na culinária tradicional, a gente tem como fazer a manteiga de ervas. Eu fiz um curso de chefe também, que para mim foi sensacional. Assim, eu aprendi várias coisas que eu não faço, mas aprendi várias coisas que me ajudam. E a manteiga de erva seria, então, a gente ter uma manteiga, porque eventualmente manteiga também não é uma gordura que é proibida, né? Ela só tem um consumo controlado. E aí Uhum. fazer com essas ervas, e como a manteiga é um pouquinho, você espera esfriar, ela fica um pouquinho mais consistente, e faz um rolinho de papel manteiga e deixa isso congelado e a gente vai fatiando. Então, dependendo do quanto você quer, você faz uma fatia desse rolinho, sabe? Ai, que A culinária francesa faz legal. muito isso, usa para as carnes, sabe? Às vezes usa para colocar em cima de massa, eles gostam daquela massa bem crocantezinha em cima. Então eles Uhum. coloca no forno bem alto, então ela já derrete em cima da própria massa. E aí já passa o tempero. Ai, que É um rolinho de legal. manteiga de ervas. Esse rolinho é bem prático, assim, em termos de espaço do congelador, porque um rolinho, e aí a gente coloca as ervas que mais usam. Mas não quer dizer que os secos são ruins, né? Por exemplo, a gente usa cúrcuma, açafrão, usa orégano. Uhum. Tem que trazer sabor para a comida, né? Eu acho que a grande coisa Sim. não é que eu vou deixar o tempero pronto de lado e vou comer uma comida sem graça. Não é isso. A gente vai usar bastante ingrediente para realmente fazer com que essa comida fique saborosa, que ela preencha o paladar, que ela traga prazer, que ela te dê vontade de dizer pro outro, olha, prova minha comida, né? Tá gostoso, que te dê Uhum. vontade de levar aquela comida para que ela chegue a competir com aquela do fast food, né? Eu A ia gente tem dizer, que senão fazer. vira uma concorrência desleal, né? Você tem um negócio lá cheio de sabor, né? Sabor químico, mas é sabor, né? Uhum. Agrada o paladar. E aí vai comparar com uma comida que sem tempero, fica estranho, né? Isso. Fica A concorrência empresa, desleal, né? a empresa, quando eles colocam lá, impossível comer um só. Eles Aham. desenvolveram esse sabor do impossível comer um só. Eles trabalharam muito, eles estão comprando a gente para que a gente não consiga comer um só. Né? E aí a gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa comida. Tem que ser trabalhado esse sabor, e isso é tempero, é combinação, é textura. Então, assim, quando a gente pensa em como que a gente vai se dedicar, como que a gente vai fazer isso sair, né, do papel, tem que ter tempo, tem que ter planejamento, e aí tu é melhor que eu nisso, assim. Então, a ideia da organização da cozinha, eu acho que tem que ter esse acompanhamento de um planejamento. Olha, quantos dias vocês comem em casa? Quanto de Hum, fruta e verdura tem que ter, né? Sim, tá, todo mundo come massa quando se faz massa? Então, já na compra, já vai ter o planejamento. E esse planejamento inicial já te ajudaria a separar aquele espaço no armário. Né? Então, assim, sim, vocês compram sim. para a semana ou para o mês. E a gente já vai Uhum. delimitar isso lá. Então, acho que a organização da cozinha preza por isso. Assim, tem que ter o espaço para guardar, tem que acolher realmente. Mas tem que ter o espaço e o tempo individual para o preparo. Né? Não adianta, não é Sim. mágica, não vai. Realmente tem que se dedicar, tem que treinar. A gente não
aprende isso assim de uma hora para outra. É dedicação, é uma coisa que precisa ser treinado, até reconhecer o nosso próprio paladar, né? Muitas vezes a gente sabe que Uhum. aquela comida lá é boa, mas o que tem lá dentro não sei. Então eu preciso descobrir o que eu gosto para poder reproduzir em casa. Ó, a Cecília aí, ó. Ei! Oi, doutora. Mas legal tu colocar isso, assim, porque tu comentou um monte da questão, tu comentou ainda há pouco da questão do pessoal que faz cozinhar final de semana, né? Deixa eu te perguntar, tu, como é que é, pra gente, até pra gente poder entender, né? Tu tens dois filhos, dois fofos, aliás, diga-se de passagem, né? Tu é casada, tem uma casa, tem um marido. Como é que tu, Juliana, conseguiu adaptar essa rotina, ainda mais agora com pandemia, com um filho pequeno, com a alimentação da Uhum. menina maior que já tem outras, que já começa a criar também um paladar, né? A minha filha, por exemplo, não gosta de azeite de oliva. Pensa o desespero do... E a gente precisa Pensa... respeitar, né? Porque afinal de contas respeita-se o paladar das crianças, né? Sim, e é do paladar dela, de Uhum. chegar, tá? Meu pai, ela foi pegar um pedaço de carne, ela comeu, ela assim, não, quer mais, querida? Não, vou, obrigada, não tá com um gosto bom. E a carne estava do lado da salada e o meu pai colocou azeite de oliva na salada e pegou na carne e ela sentiu o Nossa. gosto e não comeu mais. Uhum. Então, e como é que tu faz para conciliar isso tudo? Ai, Gi, eu conto com ajudas e nem sempre eu dou conta de tudo, assim, né? Bem sincera. Mas é tu que cozinha? É tu que cozinha na tua casa? Eu cozinho bastante, eu cozinho para congelar bastante. Hum, Eu compro, às vezes, algumas coisas congeladas, eu tenho algumas pessoas que entregam aqui em casa. Eu também dei hum. essa pirada na pandemia, assim, também chegou um momento que eu falei, cara, deu, não vou mais cozinhar todo dia. Depois eu sentei e falei, quem vai, né? Meu marido não cozinha nada. Tá bom, eu vou cozinhar todo dia. Mas eu também tive os meus dias de, né? Que droga. Mas eu faço muito isso. Eu tenho, assim, o freezer tá lá cheio de potinhos, assim. Então, eu gosto de ir à feira pelo menos uma vez na semana. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu compro tudo que eu acho que faz sentido. Normalmente eu vou 2 vezes na semana na feira. Eu compro tudo que faz sentido e às vezes, assim, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo ainda, sabe? Então, conforme vai Hum. amadurecendo, conforme vai. Eu aprendi a cozinhar por gosto, assim, com os meus pais. Minha mãe sempre cozinhou, então sempre comi em casa. Me perdi um pouco quando eu fui fazer terceirão e sair de casa, do tipo. Todo mundo, né? Depois eu me reencontrei dentro da cozinha e aí eu fui fazer esse curso de chefe de cozinha quando eu fazia doutorado, que me aproximou de muita coisa legal, de muita gente legal. Então, assim, a cozinha realmente tem sentido para mim, assim, sabe? Eu entendo quem não tem, entendo que a gente pode e consegue, às vezes, fazer a coisa saudável sem cozinhar, desde que tenha ajuda, desde que realmente assuma essa posição. Eu convido muito eles para dentro da cozinha comigo. Faz sentido entender esse processo assim junto com eles. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa e tá lá a pequena fazendo outra. E vai, sabe? Vai fluindo, assim. Eu não tenho muita estratégia, assim, de tipo, chega toda segunda e faz um cardápio grande. Ah, Não. Eu gosto de cozinhar e eu sou bastante intuitiva, assim. E eu gosto de comer o que eu tenho vontade. Então, assim, uhum, literalmente, uhum. acho que por isso que eu tento fazer isso para as pessoas acontecerem. Porque, tipo, hoje eu fui à feira e aí eu vi que tinha camarãozinho fresco e alho poró. Cara, assim, ó, salivei, tipo, camarão com alho poró. E aí, Eu vi o cheguei em stories e casa eu e também fiz. salivei. Mas assim, eu imaginei, daí, tá, porque não? É prático, é cortar o alho poró, o camarão é super fácil de fazer. Então, eu tenho coisas estratégicas lá para quando eu não tenho ideias, né? Tem sempre Uhum, isso que eu ia te massas secas. perguntar. Tem massas secas, assim, mais de leguminosa e tal. Então, eu tenho algumas coisas estratégicas que eu sei que salvam e que funcionam para todo mundo em casa. Tenho algumas Hum. coisas de comidinha só das crianças, tipo, eles adoram comer sopa. Eu já deu de sopa, assim, não quero comer sopa à noite. Então, tem as sopinhas todas congeladas, que eu não vou ficar fazendo sopa todo dia. Então, assim, quer uma sopa? Tá bom, então descongela a sopinha, tá aqui, Isabela, e depois eu converso com o André pra ver o que a gente vai comer, sabe? Então, a coisa vai fluindo, assim, e eu tento chegar nesse espaço para todo mundo, de tentar entender Hum. como que vai fluir, como que vai acontecer, assim. Mercado.
eu faço uma compra grande uma vez por mês, pelo menos. E a gente mora perto de alguns mercados, então eu acabo passando. Tem um mercadinho que eu gosto de mandar entregar, então às vezes a babá tá em casa com o pequeno, aí eu, entrega isso, aquilo, outro. Até me surpreendo, porque normalmente a minha entrega do mercado é muito fruta e verdura também, sabe? Eu falo, pô, tô pedindo no lugar errado. Além da feira! Vai na feira, vai no mercado. Vou. E vai muito, assim, em casa. E eu acho que essa é a grande conquista. Se a gente conseguir não precisar elaborar demais, sabe? Pegar uma batata doce, assar, e essa batata doce servir, talvez, de matéria-prima para um bolinho, mas antes que as crianças gostem de comer essa batata doce, que faça sentido, às vezes, pra gente colocar no prato do almoço. É muita necessidade diferente mesmo aqui em casa, né? Então, Sim. o bebê tá introduzindo ali a comida, ainda aprendendo um monte, a Isabela cheia de opinião, e eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Mas assim, com uma demanda de carboidrato muito maior do que a minha e do André, então... Claro. Mas dá, assim, eu tento chegar nessa coisa com todo mundo, assim, de tentar a gente ir Pois- trabalhando para chegar nessa harmonia. Não sou muito, eu entrego o plano alimentar, mas eu não sou muito fã de segurar as pessoas seguindo a porçãozinha certinha a vida toda, sabe? Ai, que legal isso. Conquistar, assim, Vai fazer o plano, mas assim, um plano tem um objetivo de reeducar, e a partir daí a pessoa ter um se aprende. entendimento, sabe? E às vezes acolher realmente a família. Tudo bem que eu tô atendendo uma pessoa, mas já que você vai cozinhar, será que não dá para cozinhar já pro filho também? Então, sabe, de Uhum. tentar acolher um pouco. Não, nunca é rápido, né, Gi? Nunca é rápido. Depende do momento onde a pessoa tá, do quanto tempo ela tem disponível. Mas tem coisas básicas que tem que estar nos combinados, assim. E a feira, para Uhum. mim, é básico, assim. Né? Feira Sim. ou um mercado que tenha uma grande quantidade de frutas e vegetais, porque eles são a nossa matéria-prima principal. Né? Na Uhum. alimentação saudável está ali a matéria-prima principal. É aquela coisa, comer melhor comida de verdade é a comida que você compra na feira, né? Você tem E certeza que. embalagem, né? Todas essas frases estão super corretas, assim. Que a gente olha para a lista de ingredientes e conhece cada um dos ingredientes. São afirmações que a gente pode pegar como verdade, que às vezes fazem parte dieta da, né? Mas assim, a verdade grande disso é não coma nada que tem embalagem. Tá bom? Faz sentido? Nada que tem embalagem vai ter tantos aditivos químicos lá dentro. Tá. Mas na vida real, concorda que é praticamente impossível Uhum, todos os dias você não comer nada sim. que você vai tirar de uma embalagem, né? E aí essa escolha do que comer, do que não comer, lógico, o ideal seria que cada um tivesse um nutricionista para chamar de seu, para Uhum, poder fazer essa orientação. Mas precisa alguma coisa, algum alimento. Por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo, pão. uhum. Pão tem desde o pão de trigo, que é uma bomba de tudo que se possa imaginar e mais um pouco, e tem o pão integral, que é só trigo integral, não sei o quê. A dica seria olhar a lista de ingredientes. Isso, a principal coisa é essa, assim, eu vou comprar um industrializado, eu preciso saber o que tem lá dentro. Pão, para mim, tem duas máximas, assim, no pão. Não ter glúten como ingrediente, não é um pão sem glúten. É um pão no qual, na Hum, lista de ingrediente, não consta o ingrediente glúten, né? Porque a indústria sim, tira isso. ele vai ter trigo, ele vai ter, pode ser até que tenha trigo branco, mas ele tem trigo, ele não tem o glúten adicionado, que eles colocam para ficar fofinho, né? Isso, exatamente. Então, essa para mim é uma máxima, assim. Pão não pode ter glúten adicionado, tá? E não pode ter gordura trans. Gordura trans é uma briga, assim, muito grande em indústria e saúde e profissionais de saúde. E as nossas legislações, as nossas rotulagens, não dá para acreditar nelas ainda, né? Então, assim, a gente não pode lá, tá escrito zero trans, não é. É a lista de ingredientes que vai ajudar a gente a definir. Normalmente, vai estar com os nomes de gordura vegetal hidrogenada, né? Então, assim, mas pode ser óleo vegetal hidrogenado. Então, tem algumas denominações que a indústria consegue mudar ali, mas de uma maneira Mas isso é tudo gordura trans. vai ser gordura trans. É porque a gente tem uma quantidade mínima por porção, aí eles mudam a porção, comparam com o alimento padrão. A indústria tem uma dificuldade, assim, na verdade, tenta nos enganar, ou, enfim, para continuar usando a gordura trans, porque em termos de desenvolvimento de produto, ela deixa o produto com mais tempo de prateleira, com, Uhum. né, mais fofinho, mais... essas duas coisas são principais para mim na escolha de um pão, por exemplo, né? Uhum, sim. Que são duas coisas importantes, sim. Essa gordura trans, de uma maneira geral, eu acho que é aquela que é a primeira que a gente poderia passar no supermercado olhando, sabe? Produto por produto, de panificação, biscoito.
de maneira geral, assim, não consumir esses alimentos. A gente ainda não sabe o tamanho do risco à saúde, mas já sabe de muita coisa ruim ocasionada pelo esse acúmulo de consumo de gordura trans. Sim, ó, fica uma boa dica. É, pra- já sou uma que vou começar a olhar melhor a questão do glúten mesmo, né? Porque às vezes eu via, eu já teve um pão, acho que eu comprei dia desse um pão que tinha lá trigo integral, não sei o que, mas tinha glúten adicionado. Isso. Tem alguns desses que vêm com uma carinha de saudável, assim, que tem gergelim, que tem a semente grande, e até tem tudo isso, mas Sim. tem glúten adicionado e tem gordura trans. E aí são duas coisas que talvez até essa grande incidência de doença inflamatória intestinal, tudo isso venha por esse consumo aumentado mesmo do glúten. E aí esteja a grande distorção, né? Não é fazer uma dieta completamente sem glúten, é realmente olhar para esse pão. Aí a gente pode pensar, nossa, mas uma fermentação natural faz sentido? Faz sentido. Ter mais fibra faz sentido para quase todo mundo. Algumas pessoas a gente até reduz a quantidade de fibra, dependendo, né, da ingesta, de como faz o processo de Uhum. digestão. Não ter nada de trigo faz sentido? Às vezes faz, porque tem gente que também não digere, que fermenta muito esse trigo. Então aí vem outras individualizações assim que a gente faz ali né, no dia a dia. Uhum. Sim, que aí já é o famoso cada caso é um caso, Isso, isso. né? Daí. Mas de modo geral, o vilão, vamos colocar assim, não é o glúten do trigo, o glúten do. É o glúten adicionado. Isso. Eu sempre falo assim, imagina um pote de margarina como se fosse glúten e a indústria colocando lá dentro. Que é o que acontece com açúcar, né? Às vezes a gente compra lá um Nescau da vida, acha, não usa açúcar. Mas ele é 70% açúcar, né? Então, assim, tá, não Ele usa, não usa o nome não açúcar. usa. É, uma Coca-Cola, Sim. né? Assim, além de tudo, não é zero, não. Né? E a quantidade de açúcar que teria na padrão e a quantidade de adoçante que teria ali dentro. Então, tem uma lista bem grande de aditivos químicos que são adicionados a esses alimentos, que aumentam, sim, o nosso risco de desenvolver doenças a longo prazo e que a gente precisa controlar. Isso independente da Uhum. idade, né? Porque às vezes eu escuto também assim, mas eu já comi isso a vida toda e não tive nada. Né? Assim, não sei, pode ter, você não sabe, tá acumulando, não tá. A gente sabe que a exposição a esses fatores ambientais aumenta o risco. Agora, saber individualmente de você e qual o alimento ou nutriente que aumentou esse risco né, é difícil. É é a famosa generalização por si, né? Ah, não, mas eu sempre comi bem e tive câncer de Uhum, mama, por exemplo. É, existe um fator genético. Ou então eu como porcaria e nunca tive nada, como um monte de coisa e né? aí acha que porque você tem isso, o mundo inteiro é igual, né? Outra coisa que a gente sempre fala é que a compensação não existe, né? Não é assim, eu comi um monte de alface de meio-dia que eu posso comer uma batata frita à noite. Não tem sentido. Né? Assim, é outra coisa. Não, mas eu como alface. Não, calma aí, não é assim. Até poderia ser, se eu for pesar na balança, eu prefiro que coma alface, não, né? Já que vai comer batata igual. Sim, mas uma coisa não está inibindo a ação da outra, né? Na verdade, o alface está inibindo a batata frita que você comeria no almoço. É, Comer batata frita no almoço e na janta é pior do que comer alface e batata frita, não é isso, né? mas assim, né, não tem muito sentido. Às vezes as pessoas, a gente estabelece algumas relações que talvez estabelecem em outros momentos da vida também, né? Com outras coisas, não só com a comida. Mas que a gente, Uhum. né, precisa cuidar um pouquinho mais, assim. Outro desses ultraprocessados que a gente precisa cuidar muito é a presença de nitrito e nitrato. Então, é outro lá na lista de ingredientes, assim, o alimento Uhum. processado que tenha nitrito e nitrato é um alimento com potencial carcinogênico muito alto. A quantidade é muito pequena por dia, assim, os estudos mostram que 30 gramas de presunto, peito de peru, apresuntado, 30 gramas por dia já aumenta muito a incidência da doença. E quem Ai. come 30 gramas por dia, né? Então, assim, não adianta lá, assim, tá, não tô comendo glúten, tô fazendo uma crepioca, tem proteína, coloquei, mas eu coloco presunto todo dia. De novo, né? Não, eu não vejo isso na tua crepioca, fala que eu vejo. Hoje tinha. De vez em quando, eu não faço sempre, né? Mas hoje tinha. Então, assim, essa é uma coisa que, meu ponto de vista, não entra em casa, sabe? Assim, quem é meu paciente sabe. Vai ser das primeiras coisas que eu vou falar. Olha, se possível,
né? Vamos diminuir bastante. Se possível, não coloca dentro de casa. Porque é uma coisa que é muito fácil. Tu vai num restaurante comer feijão, tu já não sabe se eles colocaram lá uma linguiça ou não. Se teve... É muito provável que é sim, pelo menos para ferver e depois tirar, né? Assim, Uhum. uma pizza. É muito comum que a gente coma algum desses alimentos no churrasco do final de semana na casa de alguém. Então, levar para dentro de casa é realmente aumentar muito a exposição. Até porque combina Sim. com tudo, né? Tá? Esse tipo de alimento vai do ovo mexido, a crepioca, vai com coisas saudáveis e vai lá no almoço, vai no jantar. Vai... Então, esse libera o espaço do congelador Uhum. para colocar outras coisas que fazem mais sentido, assim, né? Que fazem. Aham. É, ai, eu levei puxão de orelha, não teve jeito. Eu me Eu entreguei não vi também, né? hoje porque eu não vi. Mas Ju, até a gente já tá dando o tempo aqui. Tu comentou das crianças, né, dos teus filhos, de trazer eles pro ambiente. Eu vejo muito nos teus stories, tu traz a Isabela, tu fez um story com o Vinícius essa semana, semana passada, dele mexendo na comida, comendo ovo. Eu achei aquilo muito fofo. E o Vinícius está com quantos meses, Vinícius? 11. Tá com 11 meses, a Isabela já tem 3, 4, né? 4 e Pelas minhas pouco. contas. 4 e pouquinho, né? Foi mais ou menos isso que eu imaginei, né? Como é que faz? Como é que, a partir de quando você pode trazer as crianças para esse ambiente da cozinha? Eu acredito muito que quanto antes quanto mais natural seja para as crianças estarem cozinhando, mexendo nos alimentos, interagindo com os alimentos, provando, mais fácil é depois, como é na organização, como é com tudo saudável na vida, né? Quanto mais tarde experimenta o açúcar, por exemplo, né? Uhum. Mais, menos vai comer, teoricamente, né? É. Enfim. Eu Mas a digo partir de quando que você consegue trazer a criança? Como fazer isso? Tu faz isso tão lindamente que eu queria te pedir para falar um pouquinho. essa é uma coisa que eu faço bem intuitivamente, assim, não é meu foco maior de estudo, assim, né? E... Mas, assim, eu acredito muito no alimento em si, com o poder dele, assim, de, sabe, tato, prazer, de... Quando eles mexem, eles estão sentindo mais do que só comendo, sabe? Então, eu não fiz nenhum Uhum. método de introdução alimentar muito específico, mas eu sempre dei essa oportunidade que eles possam realmente pegar o alimento, provar dentro da sua idade, assim, garantindo que eles estão comendo o suficiente, mas e o Vini veio para a cozinha agora. Essa história que você está falando foi a primeira vez que eu trouxe ele, porque ele tem vindo numa demanda. Ele abre as gavetas, tira as panelas, sabe? Ele tem vindo assim brincar na cozinha enquanto eu estou cozinhando. E aí Ele quer estar junto, né? isso, ele tava me provocando ali, e aí eu falei, cara, acho que tá na hora, vem cá. Peguei o banquinho da Isabela, que nem era um banquinho de bebê, porque ela já é grande, assim, né? E coloquei ele ali em cima. E aí dei o um negócio pra ele, ele ficou todo feliz, mexendo. Então eu já fazia esse processo sentado na cadeirinha, assim, às vezes com a comida, dá um Uhum. potinho e ele fica mexendo o potinho ali dentro. Enquanto eu dou uma comidinha pra ele, ele pega outra. Uhum. Pra ir testando, assim. Mas eu acredito muito no poder do alimento, assim, sabe? De agregar mais, de fazer eles sentirem mais esse processo todo. E a ideia da espera, sabe? Com a Isabela é muito importante. Tá, a gente quer comer isso, então como que a gente faz para ter isso, sabe? Não é ir no mercado. Então, assim, vamos Uhum. fazer. Temos ingredientes? Aí eu começo a perguntar, quais os ingredientes? Ela já sabe ingrediente de várias comidas. Aí ela começa a separar, ovo, isso, aquilo. Daí a gente coloca ali em cima. E aí a gente começa, não, então o que que faz primeiro? Aí mistura isso com aquilo, assim, eu que eu sei fazer também, né? Então, assim, é uma forma de Uhum. atrair eles porque eu gosto também, entendo. Vira meio que uma terapia, mas eu consigo fazer ela entender que tá, então agora o bolo tem que assar, então agora a gente vai esperar. Aí ela vem assim, cheirinho, sabe? Então Ah, tem um processo assim, além do aprender a cozinhar, no meu ponto de vista, assim, de realmente sim. entender espaço para cada coisa, como que a gente conquista, a espera. Depois ver se deu certo, porque às vezes tem a frustração, né? O bolinho não cresceu como era para crescer. Ou a decoração, que aí tá, mas então se a gente decorar, então aí a gente pega uva passa e vai colocar gergelim. Para mim faz muito sentido assim ter eles na cozinha. Para mim faz muito sentido ir trabalhando isso com eles, porque eu vou trazendo outras leituras assim para dentro da nossa conversa.
E o Vini é muito novinho ainda, né? O Vini ainda tá naquela coisa de, pra ele foi legal ficar ali em cima do banquinho, bater tudo, mas aí eu comecei a dar o ovo pra descascar com ele, dei um pra ele descascar, e aí ele já queria comer, né? Então, literalmente, ele, a hora que ele esmagou e que ele viu aquela gema cozidinha ali dentro, aí ele começou a comer na bancada. Então, ainda é uma brincadeira, assim, ainda é um. Sim, Mas já com a Isabela já dá pra. eu tenho muita sensação, assim, de que eu quero educá-lo como ela, assim, que ele realmente seja autossuficiente na Uhum. cozinha, sabe? Eu tenho muito essa coisa que eu não quero diferenciar homem e mulher, porque, né, na verdade eu vivo no espaço, assim, escolhi casar, mas meu marido não cozinha, meu pai não cozinha, eu não tenho muitas referências de homens na cozinha. Mas eu quero muito Uhum. que meu filho tenha essa oportunidade, assim, que ele realmente entenda que Sim, ele vai ele ter uma vai ter, referência ele na vai cozinha escolher o no. que ele quer fazer, né? Mas que ter essa Sim, autonomia, para mim, é essencial, assim, no mundo de hoje, sabe? A gente poder escolher se vai ou não cozinhar e se vai ou não comer uma coisa saudável, não dependendo de se vai estar pronto pra gente. Não, eu sei o que tá ali sim. dentro, eu sei fazer e né, faz mais sentido para mim. Sim, tanto que sabe disso na minha casa, quem cozinha é meu marido, que aliás te mandou um beijão, disse que tá morrendo de saudade de você. Ah, É, eu também. e aqui em casa a gente tem essa questão da divisão. E eu acho que hoje, assim como tu tens esse movimento de, teu marido não cozinha, o pai não cozinhava, mas tu queres com teu filho. A gente já está vivenciando já um outro momento, um outro estágio, né, um outro movimento, eu acho que é esse o E, termo, porque os homens estão cozinhando e os homens se viram, e meu marido não, cozinha os muito grandes melhor que chefes de eu. cozinha são homens, né? Muitos, então, Sim, né? A ideia sim, tanto que é o mercado de cozinha profissional, ele é tido como um mercado machista, né? uhum. Normalmente. Então, assim, e aí no dia a dia o homem não cozinha. É completamente discrepante Porque isso, né? Então, mas assim, amei! Amei a associação a maneira de trazer para a cozinha ensinamentos de outras coisas, não só do alimento, essa questão da espera, essa questão do eu assim, cara, muito, muito, e faz parte da cozinha. A criança tem que aprender a esperar, e é uma dificuldade para eles lidar com espera, lidar com a frustração. E isso. tem um monte de mãe e pai que tá aqui, principalmente mãe, no meu caso, mas que às vezes abre a cabeça. Quando você fala isso, abre a cabeça não só para questão alimentar em si, mas para a oportunidade vai muito além. Sim. Amei. Ter os alimentos antes, né? Eu tento trazer uma coisa assim de atenção plena mesmo ali na hora do. Então, assim, o que é esse? Ah, alho poró. Por que é a salsinha diferente, sabe? Então, um temperinho, assim, tentar criar essas relações. Eu protejo muito as coisas dentro de casa, né? Então, assim, quando é faca, sempre tem aquele protetor. Eu tento, assim, Uhum. né, minimizar riscos. Fogão eu explico bastante, assim, eu vira, né, o cabo pro O outro cabo para lado. dentro, Não sim. quer dizer também que assim é 100% seguro que tudo que eu tô fazendo é isso, sabe? Eu tenho cuidados, faço comigo. Às vezes ela faz com a minha mãe, a Isabela, então assim, a gente vai cuidando. Ela fez esse dia tainha com a outra avó, que ficou super feliz, assim, ficou muito marcado nela, que ela colocou avental, espremeu o limão assim na tainha, Mão. ficou feliz, sabe? Então, a gente vai agregando assim cultura também, né? Vai agregando outras coisas Uhum. aí para o aprendizado das crianças, assim. E sem cobrança, sabe? Eu acho que a ideia também assim, é convite. Não é que ela tem que Uhum. fazer. E muitas vezes eu falo, a mamãe vai fazer, você quer vir junto? Sabe? Ou então, hoje vai ter, ela fala, dia de culinária. Então tá, então hoje vai ter culinária. Eu tenho a roupinha dela, tem as coisas que a gente vai criando junto, assim, né? Para passar esse tempo. Uhum. Uhum. Mas tudo assim, é coletivo, né? A gente vai criando um dia dá certo, nem sempre é a mil maravilhas, nem sempre ela quer, e às vezes tudo bem, não quer, né? Fica ali, vai fazer outra coisa, a mamãe precisa cozinhar, mas entender que cozinhar faz parte da vida, assim, também, né? A minha cozinha é integrada aqui, então Uhum. é isso, assim, a gente vai comer, então espera, alguém tem que fazer. Então, Sim. né? Mesmo que ela não queira participar, É, ela vai ter que aprender. A espera vai ter que ter, né? isso. Sim. Ju, estamos acabando. Eu queria, eu queria te pedir para fechar com uma frase, uma mensagem, alguma coisa que você possa dizer para quem está assistindo, né?
Na verdade, como é que eu posso dizer assim? Como fazer para organizar a sua alimentação, a alimentação da sua família na vida real? Eu acho que, assim, de tudo, na verdade, eu quero deixar um convite. Eu acho que, assim, quem não vai à feira, Hum, vá à feira. Tira um dia para fazer isso. Olha tudo que fizer sentido, que ache que é bonito, que ache que é gostoso. Leva para casa. E, assim, tenta fazer esse processo de congelar uma parte dos alimentos. Assim, como a gente ficou surpresa aí com o abacate. Tenta, né? Eu vou ficar disponível. Se alguém quiser, olha aí, manda uma mensagem que eu dou uma ideia de receita para fazer com alguma coisa. Assim, tem um monte de receita aqui. Comprei uma abóbora e não sei o que fazer. Vai lá, pode me mandar alguma coisa que eu vou ajudar. Manda um direct aí que a gente troca algumas figurinhas. Mas eu queria mais era fazer um convite, assim, porque parece uma coisa utópica, mas tem feira no sábado de manhã em vários locais. sim. Não é uma coisa difícil. O custo dos alimentos na feira é muito mais baixo, né? Então, assim, a gente consegue ter. Muitas feiras já tem coisa de produtos naturais, peixaria, tem uma estrutura já extra, assim, que permite você já comprar, né, mais coisas. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, não tem. Né? Realmente vai funcionar diferente em cada casa. Mas se a gente não tiver os ingredientes, se a gente não tiver tijolo, a gente não faz uma casa. Se a gente não tiver matéria-prima saudável em casa, a gente não vai ter uma alimentação saudável. Então, é um pouquinho de tempo, né? O quanto você conseguir dedicar, mas sempre com matéria-prima, sempre. Então, assim, a Sim. primeira coisa é, sim, enche a casa disso. E aí vai brotar ideias. Se não brotar, procura, eu ajudo. Mas, assim, vamos tentar tentar ir Não, tem pra que. casa, sabe? E deixar isso à vista, né? Parar e pensar assim, ó, pra mim, fruta tem que ter uma fruteira e tem que estar em lugar de destaque na geladeira. Tem que estar. Sim, Assim, sim. praticamente uma outra fruteira dentro da geladeira. Aquelas Sim, gavetas. eu tenho uma caixa de, porque as prateleiras são muito fundas. Então Uhum, eu peguei caixas de sapato de plástico mesmo, uhum, de organização de sapatos, e eu coloquei, aí tem uma caixa para os alimentos prontos, sobras de comida, e tem uma outra caixa para as frutas. Aí uhum. tem lá, tem Assim, limão, tem pera, tem maçã. ponto de vista, tem que ficar em cima, sabe? Aquela que a gente abre e assim, enxerguei fruta, enxerguei É, salada. não, pra mim fica embaixo, porque senão a fruta vai ficar em cima e embaixo vai ficar o Ah, leite, aí tem o ciclo da geladeira. Sonho da vida é uma inverter. É o investimento de uma vida inteira, que mas é pra ficar na pra cara do ficar gol. visão, né? Mas assim, ou aquela prateleira de baixo também, mas assim, que a gente consiga É. enxergar, que faça sentido, Sim, né? Faça sentido abrir e ver esses alimentos. E ao mesmo tempo tentar esconder da gente aqueles outros industrializados que eventualmente você sabe que um dia você vai comer, mas ele não é o que tem que ficar na frente. Não é. Você tem que ser convidada por você mesma a escolher o saudável. você tem que ser convidado por você mesmo a escolher o saudável. Perfeito! Amei! Amei! Amei a frase, amei o nosso papo. Foi Também. exatamente como a gente conversou, que te falei assim, queria muito te agradecer, agradecer teu tempo. Eu sei que foi todo um agito nosso para a gente conseguir conciliar as agendas quando tu podia ou não podia, enfim. É. Mas te agradeço muito, muito, muito. Assim, foi muito legal, aprendi bastante. Acho que quem está assistindo também, né? Então, quem tiver, quem tiver aqui até o final, muito obrigada. Quem tiver assistiu aqui. Né? Quem tiver assistido no IGTV depois, eu vou deixar salvo. Né? Daí. Então, Ju, é isso. Um beijo. Muito, Obrigada. muito Tamo junto. obrigada mesmo, de coração. Adorei te rever também. Eu É, aprendo sempre um monte contigo. vai ter mais coisas. A gente fluiu, por isso que eu falei, tá, dá. Só arruma um tempinho ali e organiza que dá, porque o que acontece? É a tua experiência de consultório, a tua experiência de mãe, a tua experiência de dia a dia que eu Não, e a queria. gente já tem um diálogo, né? A coisa acontece. Exatamente. Então tá bom, Obrigada. querida. Beijos. Vai Beijo. lá. Vai lá, teu compromisso. Mas, pode falar. Tá na hora. Tira a camisa, põe a camiseta e corre. Tá Tchau. bom. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada.